Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto A Entrevista com Deus do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 5 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Boa leitura! A Entrevista com Deus. Alexandre estava em seu camarim sendo maquiado quando alguém bateu à porta e já foi logo entrando. Faltam apenas 2 minutos para irmos ao ar, falou Fátima, a coordenadora de câmeras. Eu já estou pronto, porém até agora eu não sei quem eu vou entrevistar. Você pode me dizer? Fátima sorriu e disse, se eu te falasse antes, você iria me encher de perguntas e me deixaria doida. Apenas siga o roteiro que preparei e tudo ficará bem, disse ela entregando-lhe o documento. Ok, mas quem é afinal o entrevistado? Fátima respirou fundo e disse, Deus Alexandre. Você vai entrevistar o Todo-Poderoso. Como assim entrevistar Deus, Fátima? Isso é alguma piada. Eu sabia que você iria falar isso. Olha, não dá tempo de explicar agora. Apenas acredite em mim. É ele mesmo em pessoa. Após a entrevista que você fará ao vivo e em rede nacional, eu prometo explicar tudo, inclusive, como eu consegui a entrevista. Agora me faça o favor e saia dessa cadeira e vá para o palco que resta pouco menos de 1 minuto para começar o show. Mas... Fátima pegou Alexandre pelo braço e o levou quase empurrando para o estúdio de filmagem que ficava ao lado, não lhe dando tempo de falar mais nada. O entrevistador entrou no palco e se assentou confortavelmente em uma poltrona, deu uma olhada rápida no roteiro que Fátima havia produzido, olhou para as câmeras e se preparou. Atenção! Gritou a coordenadora de câmeras. Entramos no 3. 1, 2, 3. Boa noite! Falou Alexandre sorrindo e disfarçando bem a sua ansiedade. Hoje temos um entrevistado muito especial em nossos estúdios. Eu chamo agora para ser entrevistado, nada mais, nada menos que Deus. A música toca, aplausos são ouvidos e saindo detrás das cortinas aparece um jovenzinho de 12 anos. Alexandre olhou para aquele menino e abriu um grande sorriso. O entrevistador se levantou e foi em sua direção e o cumprimentou, convidando a se assentar ao seu lado, em uma outra bela poltrona milimetricamente posicionada para oferecer o melhor ângulo para as câmeras de televisão. Alexandre tinha ficado desapontado ao ver entrar uma criança e não um senhor de cabelos e barba brancos e compridos. Todavia, continuava sorrindo, apesar de achar tudo aquilo muito estranho. Eu pensei que o senhor fosse mais velho, falou ele em tom de brincadeira. Eu sei. Me desculpe por te desapontar, Alexandre. Eu tenho me cuidado bem. Deve ser por isso, disse o Todo-Poderoso também brincando. Mas o senhor tem quantos anos afinal, Deus? O menino sorriu e então respondeu, Alexandre. Eu não tenho idade. Eu sou. Me desculpe, senhor, eu não entendi. Eu explico, falou o jovem sorrindo. Eu existo antes da fundação do mundo e continuarei a existir. Eu sempre existi. Então o senhor tem alguns trilhões de anos, eu suponho. Veja bem, no céu não há tempo. Só existe o agora. A ideia de tempo que vocês têm foi eu quem criou, quando fiz o universo. A Bíblia diz que o Senhor criou o mundo em 7 dias. Na verdade, foram 6. No 7º, eu descansei, falou aquele jovem sorrindo novamente. Mas, também está na Bíblia que um dia para mim é como 1000 anos e 1000 anos podem ser um dia, ou seja, foram 6 etapas ou 6 bilhões de anos ou 6 segundos e então, existe o tempo. Claro que existe, só que esse está limitado a este mundo no qual vocês vivem. Para explicar, de maneira simples, tente imaginar que tudo o que você compreende por mundo esteja dentro de uma esfera do tamanho de uma bola de basquete, chamada universo. As leis da física, da vida e do tempo estão dentro dessa. Do lado de fora, onde eu moro e chamo de céu, não há morte e muito menos o tempo. É simples assim. Resumindo, eu sempre existi, por isso não é possível determinar uma idade para mim. Alexandre sorriu com a resposta simples daquele jovem e continuou a sua entrevista. E por que é um jovem que está aqui hoje sendo entrevistado e não um senhor de idade? Eu poderia vir como uma pessoa idosa, um negro, um índio, uma mulher ou qualquer outra.
forma humana. Contudo, vir como um jovem de 12 anos é um modo de dizer que vocês deverão agir como as crianças se quiserem viver comigo nos céus um dia. Logo, se o Senhor quisesse, poderia se transformar aqui e agora em qualquer outra forma ou indivíduo. Claro! Falou o menino, com toda a simplicidade. Então o Senhor se importaria em se transformar na frente das câmeras em um homem de meia idade? Sim, eu me importaria, respondeu ele, ainda sorrindo. Como assim? Isso deve ser algo simples para o Senhor fazer e ajudaria a convencer os telespectadores de que o Senhor é realmente quem diz ser. Eu não preciso convencer ninguém, Alexandre. Se eu quisesse vir aqui hoje para ficar fazendo alguns truques de mágica, eu teria trazido uma cartola e um coelho. Não me leve a mal, senhor. Seria apenas um truque e mais nada. Quando meu filho esteve entre os seres humanos há pouco mais de 2000 anos atrás, ele disse a Tomé: creste, por que me viste? Felizes aqueles que creem sem terem visto. Parece que não foi o único. Me desculpe, senhor. Eu não queria ofendê-lo. Não ofendeu Alexandre, e se o tivesse feito, eu já o teria perdoado também. Mais à frente, eu prometo fazer algo especial. Está bem assim? Está bem, senhor. Isso vai até ajudar a manter os telespectadores conosco e aumentar ainda mais a audiência, brincou o repórter. Eu tenho um roteiro de perguntas que foi elaborado pela produção e vou tentar segui-lo. O senhor se sinta à vontade para dizer caso alguma pergunta não esteja apropriada. Vamos lá, então. A primeira é uma pergunta clássica que muitos se fazem. Por que o senhor não intervém nas guerras, nas perseguições e toda forma de injustiça que assola a todos no mundo? Eu fiz o mundo com um único propósito, Alexandre. Almas. Eu estou escolhendo um povo zeloso e de boas obras para viver comigo a eternidade. Não quero qualquer um. Quero pessoas que me amem e me tenham como seu melhor amigo. E quero que essas pessoas sejam capazes de fazer o mesmo com todos à sua volta. Quanto às guerras, as injustiças e a fome, não fui eu quem as criou. Olhe só que curioso, sem que o homem precise plantar nada, a natureza é capaz de produzir sozinha de graça o alimento de que vocês precisam. Isso foi trabalho meu. Há abundância de terras no mundo, mesmo ainda hoje, todavia, além dessas estarem mal distribuídas, quase ninguém mais quer viver dessas. Preferem viver em gaiolas amontoadas chamadas de apartamentos e trabalharem de sol a sol em troca de espelhinhos e outras bugigangas que só as distanciam ainda mais do meu projeto inicial. Além disso, foi o homem que achou de roubar, de pilhar e de destruir o que era do seu irmão e chegamos na situação que estamos hoje. Veja se eu compreendi bem. O senhor defende que uma vida digna seria uma vida no campo e não nas cidades. É isso mesmo. Sim, ou ao menos em pequenas comunidades, onde haja um grande quintal para se plantar e produzir alimentos, Alexandre. Entretanto, o homem é livre para viver onde bem desejar. Quando eu fiz Adão, eu não o pus em um apartamento e lhe dei um emprego em uma fábrica qualquer. Ele morava em um jardim e tinha comida em abundância para mantê-lo alimentado todos os dias. Mesmo quando ele e sua esposa passaram a morar fora do paraíso, havia ainda abundância de terras e comida. O meu projeto era para que o homem vivesse do campo, aproveitando do que a terra poderia lhe dar, e em harmonia com os outros seres vivos. Tudo muito simples e prazeroso. Vivendo lá, o homem criaria os seus filhos ao seu lado e teria qualidade de vida e fartura de comida. Comida de verdade, não essas porcarias que vocês fazem, cheias de hormônios e produtos químicos. Com isso, tudo o que ele precisaria estaria à sua volta. Hoje, a minha criação tem que levantar todo dia cedo, pegar um ônibus ou outro meio de transporte qualquer, atravessar a cidade e trabalhar o dia todo e, às vezes, até parte da noite. Ele só encontra a sua família ao final do dia e mal conversam. Ficam todos no celular quando poderiam estar simplesmente dialogando e se relacionando. Eu não os culpo de tudo. Vocês foram obrigados a fazer isso. Vocês precisaram se unir para se defenderem de outros homens que apareciam do nada em tuas terras e lhes tomavam tudo, inclusive a vida. Com isso, vieram os exércitos, os impostos, a vida nas cidades e toda a complicação que isso gerou. Tudo isso,
porque alguns achavam de roubar o que era do outro. O resultado disso é o que se vê hoje. Um povo estressado, cansado, oprimido e que tem como sonho apenas comprar e comprar sem parar, entrando em uma espiral de consumismo tolo em busca de uma falsa sensação de felicidade e que dura apenas por alguns instantes. Em resumo, eu não sou o culpado pelas guerras, os problemas sociais, a fome e a injustiça no mundo. Se existem culpados, esses são vocês mesmos. Mas o Senhor é o dono de tudo, e portanto, o Senhor poderia intervir e dar um basta dizendo: você não estão sabendo brincar com seus irmãozinhos e, portanto, vão ficar de castigo. Assim, garantiria que continuássemos vivendo em um paraíso, sugeriu o repórter, em tom de brincadeira. Eu poderia fazer isso. Porém, se eu o fizesse, estaria interferindo no direito de livre escolha que dei para vocês. Em geral, vocês são livres para escolherem o caminho que querem trilhar, como também são os únicos responsáveis por suas escolhas, as boas e as ruins. E as doenças, o câncer, a AIDS, entre outras tantas que existem no mundo. Por que o Senhor as criou? É dentro de um hospital que se encontram as orações mais sinceras, Alexandre. A doença é um remédio amargo que permite que os homens deixem de lado o seu eu, o seu orgulho, sua arrogância e procurem se aproximar de mim. Não precisava ser assim, mas funciona e funciona muito bem. Agora, há doenças que eu não criei. Você acha mesmo, Alexandre, que uma pessoa que se entope de comer alimentos fabricados de forma industrializada e não pela natureza, cheios de hormônios, de gordura hidrogenada e toda sorte de produtos químicos, como disse agora há pouco, pode ter uma saúde boa? E o estresse que as pessoas vivem? Brigas no trânsito, metas absurdas para cumprir no trabalho, horas extras, pressão por resultados, a exploração do homem por outros homens e baixos salários para a grande maioria da população no mundo. Isso tudo combinado está matando vocês e não é minha culpa. Até os anos 1950, por exemplo, as pessoas saíam ao entardecer, após um dia de trabalho e iam todos para a praça da cidade. O velho ia para conversar, o jovem para namorar e a criança para brincar. Hoje, estão todos trancados dentro de casa em frente a um celular, assistindo individualmente a algum vídeo inútil qualquer. Isso tem causado depressão, solidão e mais estresse, resultando em mais doenças para a humanidade. Eu também não sou o culpado disso. Somado a isso, o simples fato de terem se agrupado em cidades cada vez maiores proporcionou o surgimento de toda a sorte de doenças. Veja, por exemplo, a peste negra que dizimou a Europa no século XIV. Era comum, nesta época, que se jogasse o excremento humano pelas janelas das casas diretamente sobre as ruas das cidades. A falta de higiene e a aglomeração excessiva de pessoas foi a principal causa, não eu. Infelizmente, esse problema persiste até os dias de hoje. Olhe em qualquer favela e verá o esgoto circulando pelas ruas a céu aberto sem nenhum tratamento. Eu também não sou o culpado disso. Mas, se todos voltassem para o campo, como o Senhor sugere, não haveria terra para todos. Essa é uma grande inverdade, Alexandre. Os jornais dizem isso, mas apenas pegue o volume de terras existentes no mundo e dívida pelo total da população mundial. Cada família de 3 pessoas poderia ter 1 hectare de terra, ou seja, 10.000 metros quadrados para plantar o que quisesse. Ainda assim, não se teria ocupado nem 1/6 das terras do mundo. Isso é sério. É sério. Basta fazer as contas e verá. E por que eu estou insistindo tanto nesse assunto? Cada vez mais vai faltar emprego para o povo, e no entanto, a solução está aí, na cara de todos e ninguém vê. É possível viver da terra ainda hoje. 1 hectare de terra é muito caro para a maioria das pessoas. Eu sei, contudo, muitos continuam se endividando para comprar um apartamento minúsculo em uma cidade grande, na qual cada vez se terá menos emprego, ou deixando sua cidade pequena de origem e achando que indo para uma grande metrópole, terão uma vida melhor. Com o mesmo valor do financiamento de um apartamento simples, a família poderia comprar seu pedaço de terra. O problema é que a maioria das pessoas acha que viver bem é viver com uma série de artigos de luxo, como carros caros, casas cinematográficas e uma série de produtos que só deixarão o ser humano mais e mais endividado e infeliz.
Isso não é vida, é ilusão. Alexandre sorriu e comentou: Eu mesmo gostaria de ter um sítio, no qual eu pudesse viver mais tranquilamente. E hoje, com a possibilidade de se trabalhar em casa, via home office, essa realidade está cada vez mais evidente para mim. É verdade. A humanidade atravessa um momento único. É a grande oportunidade que muitos têm, portanto, não a desperdicem. O rapazinho fez uma pausa, tomou um gole de água que lhe havia sido oferecido e continuou: Bom, mas voltemos ao problema da saúde, que é a questão central da tua pergunta. Há ainda os remédios que vocês inventaram e que, em muitos casos, consertam um problema e criam outro. Um sujeito toma remédio para manter a pressão equilibrada, porém com o tempo terá problemas de rins. Outro toma remédio para disritmia cardíaca que, posteriormente, lhe atacará o fígado e assim vai. A humanidade tem conhecimento suficiente para fazer remédios que curem de verdade. Todavia, muitas empresas preferem fabricar drogas que o paciente terá que tomar o resto da vida, porque, assim, a empresa terá mais lucro. Isso também não fui eu quem criou. A cura da maioria das doenças está na própria natureza, Alexandre. Nas folhas, nas raízes e nas cascas de diversas plantas. Os antigos sabiam bem disso, mas o homem moderno as desprezou em nome dessa mesma ciência que manipula o remédio e o torna escravo desse. Eu poderia ficar a noite inteira citando outros exemplos que comprovam que a maioria das doenças foi criada pela própria humanidade. Mas o homem moderno vive muito mais que os homens na época de Jesus Cristo. Por quê? Isso é verdade. A ciência permitiu que menos crianças morressem logo após nascerem e doenças que antes eram fatais, como a apendicite, possam ser tratadas, se o paciente for socorrido a tempo. Esse é o lado positivo do desenvolvimento humano. Contudo, quando eu fiz o mundo, o homem vivia muito mais que os 80 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Porém, o contexto era outro. Eu precisava que tanto ele quanto seus filhos e netos povoassem a terra e se multiplicassem. Depois que o mundo já havia sido parcialmente habitado pela minha criação, eu diminuí o tempo de vida do ser humano. Mas por quê? Insistiu o repórter em querer saber. Como eu disse no início desta entrevista, eu sou um pescador de almas. Então, não é preciso que o homem viva 200, 300 ou 900 anos para que se perceba que ele me será fiel na eternidade. Tão logo eu conclua que ele está pronto, em geral, eu venho e o levo para o meu reino de glória. É por isso que alguns morrem com 1 ano e outros com 90. Então, enquanto estivermos vivos, é sinal de que ainda não estamos qualificados para vivermos no paraíso. Qualificados vocês nunca estarão, Alexandre. Se eu não tiver misericórdia, e eu tenho, não seria aproveitado nenhum. No entanto, algumas pessoas, apesar de atingirem um grau mínimo para serem aceitas para morar comigo no paraíso, ainda são úteis vivendo aqui entre vocês, por isso, eu as mantenho na terra. Úteis de que forma? Essas pessoas, apesar de não serem perfeitas, são referência de bondade, de compaixão, de amor, de fé, de esperança, entre muitos outros exemplos positivos, influenciando seus semelhantes. Dentro deste contexto de que a Terra é apenas um celeiro de almas, porque o universo tem infinitos planetas e estrelas. Não bastaria só o planeta Terra. O menino abriu um novo sorriso e respondeu: Olha para essa manga, disse ele tirando do bolso uma enorme fruta amarela e vermelha. O que essa fruta tem de mais importante? Alexandre ficou intrigado que aquele jovenzinho conseguisse tirar do bolso aquela fruta daquele tamanho. Curioso em saber o fim daquele exemplo, ele não quis interromper a linha de raciocínio com outra pergunta e, assim, respondeu apenas: O seu sabor. De fato, o sabor desta linda fruta é fantástico, não é mesmo? Todavia, não é o principal. O suprassumo é a semente. É através dessa que a mangueira se multiplicará e manterá viva a sua espécie. O sabor maravilhoso que a manga tem é apenas um meio que criei para que os animais ou o homem a comam e levem para longe a sua semente, permitindo assim a sua multiplicação sobre a terra. O que quero dizer é que se a semente da mangueira é o item mais importante dessa, para que servem as folhas, os troncos e as raízes?
Sem esses, a árvore não existiria e muito menos a semente. Excelente, Alexandre. Então, veja bem, olhe o tamanho da semente da mangueira em relação à árvore. Essa é extremamente pequena, entretanto, sem o todo, não seria possível existir a semente, porém há um exemplo muito mais contundente que a mangueira e está diante de mim aqui e agora. Qual o exemplo? Você mesmo, Alexandre. Os teus espermatozoides são a parte do teu corpo mais importante para a perpetuação da raça humana. Observe o tamanho de cada um deles e compare com o tamanho do teu corpo. O espermatozoide é apenas uma fração muito pequena de você, todavia esse só poderia existir se você existisse. Logo, para que o planeta Terra exista, todo o universo precisa existir. Está tudo interligado. Alexandre sorriu com a resposta simples do menino e acrescentou: deve ter dado muito trabalho ter feito tudo isso, não? O menino retribuiu o sorriso e respondeu: como disse, foram apenas 6 dias. Mudando completamente de assunto, continuou o repórter, o diabo existe. Claro. Existe e tem nome. Ele se chama Lúcifer. Era o meu braço direito no céu. O mais bonito dos meus anjos e meu melhor músico. Ele era o meu preferido. Lúcifer era o segundo mais poderoso no meu reino. Só estava abaixo de mim. O que aconteceu? Ele quis mais poder e só tinha um meio de conseguir isso. Era preciso que ele assumisse a minha posição e se tornasse ele próprio, Deus. E por que ele fez isso, já que ele tinha tudo de que precisava? Olhe só. No jardim do Éden, há uma árvore que, caso alguém coma do seu fruto, terá conhecimento do bem e do mal. Nesse jardim, Adão e Eva poderiam comer de qualquer árvore, menos dessa. Lúcifer, para convencer os meus 2 filhos a me desobedecerem, ele lhes disse que se comessem desse fruto, eles seriam iguais a mim, ou seja, teriam tanto poder quanto eu. A minha decepção com eles não foi por terem me desobedecido apenas, mas por desejarem ter o meu poder. Foi o mesmo que Lúcifer fez no céu ao tentar me derrubar do meu trono. O ser humano, da mesma forma, é fortemente seduzido pelo poder, mais até que o dinheiro, e como diz o ditado popular, quanto mais tem, mais quer. Isso responde à pergunta. Responde. Obrigado. Tenho outra pergunta nessa mesma linha. O Senhor é conhecido como um Deus amoroso e misericordioso, e então, por que não é capaz de perdoar Lúcifer pelo que fez? Esta é uma pergunta importante e eu terei prazer em respondê-la. Imagine a seguinte situação: você está instalando um quadro na parede da tua casa e teu melhor amigo está te ajudando. Em dado momento, ele se oferece para pregar o prego na parede. Ele está segurando o martelo e pede a você que apenas segure bem firme o prego na posição correta na parede para que ele, com uma única martelada, crave-o nessa. Você confia nele e segura o prego. Ele bate e bate com muita força, só que erra e acaba acertando o teu dedo. Você grita de dor e ele aflito pede 1000 desculpas. Você o perdoa, afinal é o teu melhor amigo. Logo em seguida, ele pega novamente o martelo e diz que dessa vez não iria errar. Pode segurar o prego de novo, ele diz. Você seguraria? Claro que não, respondeu o repórter rindo. Se você o perdoou, por que você não pode segurar novamente o prego? Porque eu sei que ele irá errar de novo e irá acertar novamente o meu dedo. Está respondida a questão. Eu já perdoei Lúcifer, acredite, porém eu sei que se ele tiver outra oportunidade, ele fará tudo de novo. É a sua natureza. Além disso, se você o chamasse aqui agora para também participar desta entrevista, ele não viria. Por quê? Alexandre sinalizou que não sabia o motivo. É simples. Se você acende uma lâmpada em um quarto escuro, o que acontece? O quarto fica claro. Exato. Em outras palavras, a luz preenche o espaço que antes era ocupado pelas trevas. Da mesma forma, Lúcifer não pode se aproximar mais de mim, porque eu sou luz e ele é trevas. Ele não suportaria o meu brilho e se desintegraria. Trocando em miúdos, apesar de eu o ter perdoado, ele não conseguiria viver novamente comigo no céu.
O senhor fez uma pausa e antes que Alexandre fizesse outra pergunta, acrescentou: Mas não se iludam. O mundo não é o que parece ser. Há muita maldade circulando por aí e esse meu filho caído está por trás disso tudo. Ele não parou e continuará produzindo seu mal. É o que ele sabe fazer e o faz muito bem, podendo enganar a muitos e até aos meus escolhidos. E por que o Senhor permite que ele faça isso? Lúcifer, à sua maneira, me ajuda a escolher os melhores. Quando ele seduz alguém a passar por cima dos seus semelhantes para vencer na vida, ele está me ajudando a ver qual é realmente a natureza dessa pessoa. Quando alguém desvia as verbas que estavam destinadas para merenda escolar ou equipamentos de hospitais, que seriam usados para salvar vidas, ou qualquer outro exemplo de corrupção, esta pessoa está revelando o que ela tem de pior. Da mesma forma, o indivíduo que rouba, oprime, espanca, mata ou violenta o seu irmão. Há muitos exemplos de mau comportamento que ajudam a revelar a natureza perversa de uma pessoa. Rir da desgraça de alguém em um reality show ou em um vídeo compartilhado no WhatsApp pode parecer divertido, porém mostra muito do que essa pessoa é feita. Nada fica escondido aos meus olhos, Alexandre, e assim, Lúcifer vai me ajudando a conhecer, verdadeiramente, a natureza de cada um de vocês. Dessa forma, o inferno vai ficar cheio. Infelizmente, vai. Eu gostaria de salvar a todos, mas entre estar cercado de poucos amigos verdadeiros ou muitos amigos falsos e bajuladores, eu ainda escolherei a primeira opção, mesmo que isso signifique lotar o inferno de almas. Essa é uma condição básica, Alexandre, da qual eu não abro mão. Quem não puder amar aos seus semelhantes e a mim não poderá viver na minha glória. Alexandre escutou atentamente o que Deus havia acabado de dizer e, não sabendo bem o que falar, achou melhor dar continuidade ao seu trabalho. Eu gostaria agora de abrir as perguntas para os telespectadores que estão nos assistindo, pode ser? Claro. A primeira pergunta é de Maria de Fátima, da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Falou o senhor antecedendo o próprio entrevistador. Como é que o senhor sabia? Você esqueceu que eu sou Deus. O senhor me disse agora há pouco que não faria nenhum truque de mágica. Essa é a surpresa que eu disse que reservaria para mais à frente. Além do mais, isso não é mágica, é poder. Minha filha Maria de Fátima perguntou a si mesma como ela poderia ter certeza de que eu sou realmente Deus. Então foi preciso mostrar alguma coisa de diferente para que ela soubesse que eu sou eu. O entrevistador consultou a pauta das perguntas e confirmou sorrindo. É verdade. Ela perguntou justamente isso. E te digo mais, filha, completou o senhor no corpo daquele menino. Para que você saiba que é Deus quem está aqui neste momento, eu confirmo. A criança que está no teu ventre será uma menina e nascerá saudável e perfeita. Os médicos disseram que você teria que tirá-la, porque ela estava com um problema sério de má formação. Eu já consertei. Amanhã você deve ir ao médico de novo e pedir novos exames. Estará tudo bem. Alexandre ficou quase sem voz. O senhor curou a filha dela aqui do estúdio. Qualquer milagre que alguém esteja precisando, se for para a edificação da sua alma e seu crescimento espiritual, basta pedir com fé em nome do meu filho que eu atenderei. Espantoso, senhor, disse o repórter meio confuso com o que estava presenciando. Posso fazer a próxima questão? Eu já sei também o que irá me perguntar. Não querendo ser desrespeitoso, assim mesmo, o jornalista questionou: e de quem é a pergunta? Essa pergunta é de Manaus, do Antônio de Castro Souza, e ele quer saber quando o mundo vai acabar. O entrevistador abriu um sorriso e respondeu impressionado. É isso mesmo que o Antônio está perguntando. Eu vou pedir às câmeras para darem um zoom aqui neste papel. É possível ver. Vejam, nada disso foi combinado antes, comentou impressionado o repórter. Já posso responder? Pode, sim, disse Alexandre. O mundo irá acabar quando for completado o número de almas que irão substituir os anjos caídos. Para quem não sabe, quando Lúcifer me traiu, ele convenceu um terço dos meus anjos a se rebelarem contra mim e junto com ele, todos esses anjos foram expulsos do céu e vieram para a terra. Como eu disse anteriormente e volto a reforçar, eu precisava substituí-los por outros. Então, resolvi fazer o homem e ordenei que se multiplicassem sobre a terra.
O objetivo é encontrar no meio de todos vocês pessoas que possuam as características básicas para viver comigo. E quais seriam essas características? Perguntou o repórter. O amor, filho. Apenas isso. Mas, disse o repórter, se eram apenas novos anjos que o senhor precisava, por que não pôs logo esses homens contigo no céu? Eu quero ter certeza de estar rodeado apenas de amigos verdadeiros. Posso dar um exemplo para ilustrar melhor tudo isso? Claro, senhor. Prossiga. Imagine que você seja o homem mais rico do mundo e que gostaria de fazer novos amigos. Como você faria para saber se as pessoas que viessem a se aproximar de você o fariam por amor e não pelo dinheiro que você possua? O repórter parou, pensou um pouco e então respondeu: Eu não sei, senhor. É simples, filho. Basta você se disfarçar de pobre e andar pelas ruas da cidade. As pessoas que você conhecesse e se tornassem suas amigas seriam seus verdadeiros amigos. O que tem isso a ver com o assunto? Você é engraçado, Alexandre. Ainda não percebeu? Para que as pessoas possam ver o quanto eu sou rico e poderoso, elas precisam me buscar. Aparentemente, para muitos, eu sou apenas uma filosofia barata de vida. Logo, eu não tenho valor nenhum para elas, porque, segundo seus entendimentos, eu não tenho nada a lhes oferecer. Entretanto, há muitos que, mesmo não me vendo e me sentindo, me buscam de todo o coração e clamam por misericórdia. A esses eu revelo o meu poder e toda a minha riqueza. O repórter escutou atentamente o que aquele menino havia acabado de dizer e, admirado com suas respostas simples, deu continuidade às perguntas. O mundo é maravilhoso, senhor. Seria uma pena destruí-lo. Eu também o acho lindo. Na verdade, tudo o que eu criei, modéstia à parte, é perfeito, Alexandre. Agora, acredite, se a Terra é bela assim como é, imagine o lugar definitivo que eu preparei para vocês. Esse é, sem comparação, muito melhor. Eu asseguro a quem o vir, que não desejará voltar para cá. Alexandre ficou calado meditando naquela resposta. O senhor continuou a responder a todas as muitas perguntas dos telespectadores e, gradativamente, todos iam se convencendo de que aquela criança era realmente quem dizia ser. Eu confesso que no início da entrevista, eu mesmo duvidei de que o senhor era Deus. No entanto, ao longo dessa conversa, dizia o repórter, eu fui me convencendo do quanto o senhor irradia paz e esperança. Eu não tenho mais dúvida de que o senhor é quem diz ser. Eu deveria estar de joelhos em tua presença, senhor, não é preciso, filho. Você terá a vida eterna para fazê-lo, se desejar. Obrigado, meu Deus, falou emocionado o jornalista. Eu tenho ainda uma última pergunta para fazer, disse Alexandre, contendo a sua emoção. Eu sei que é antiprofissional o que eu vou fazer, mas sim, eu posso, respondeu Deus, antes mesmo dele fazer a pergunta. Eu ainda nem perguntei. Mas pensou e a resposta é sim. Alexandre ficou ainda mais emocionado. Os olhos ficaram vermelhos e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O senhor me permite fazer a pergunta para que todos que estão nos assistindo possam saber do que se trata? Falou o repórter, com dificuldade. Claro. Vá em frente. Eu tenho uma neta que nesse momento está internada no hospital da base militar aqui em Brasília e ela está desenganada. Ela tem leucemia e eu pensei em perguntar para o senhor, falou o repórter, com dificuldade, eu pensei. Se o senhor poderia curá-la. Como eu disse, a resposta é sim. Alexandre começou a chorar mais forte, e já não conseguia controlar suas emoções. Desculpem, e ele tentava se conter. Tudo era registrado ao vivo pelas câmeras e milhões de pessoas assistiam àquela cena. Fátima, a coordenadora de câmeras, estava em dúvida se o mantinha no palco ou se chamava os comerciais. Os telefones e e-mails da produção não paravam de tocar ou pipocar na tela do computador. Todos queriam pedir algo para Deus. Então, algo impensável aconteceu, um alarme de cabeceira de cama tocou e Alexandre acordou. Ele estava dormindo. Desapontado, o repórter se levantou da cama e foi até o banheiro lavar o rosto. Que pena que havia sido apenas um sonho, disse a si mesmo, visivelmente triste. Cabisbaixo,
Ele voltou para a cama e tentou dormir. Quem sabe voltaria a sonhar com Deus. O telefone tocou. Era sua filha. Pai, pai. Falava ela alterada do outro lado da linha. O que está acontecendo, Ana Paula? Por que você está chorando? A Mary, pai, a tua neta. O médico acabou de me ligar do hospital. Ela não tem mais nada. Ela está totalmente curada da leucemia, papai. Como assim curada, filha? Os médicos também não souberam explicar como. Segundo eles, só uma resposta: Deus fez um milagre, papai. Alexandre se sentou no chão, ali mesmo aonde estava, e começou a chorar copiosamente. Não havia sido só um sonho. O Senhor realmente tinha cumprido o desejo do seu coração.